graça maravilhosa do Senhor Jesus. Estamos mais uma manhã aqui para adorarmos o Senhor, para aprender da Sua palavra, para termos comunhão com Deus e com os irmãos. E eu quero te convidar para que na sua casa e eu aqui possamos ter o mesmo entendimento, pensarmos a mesma coisa na palavra de Deus, na comunhão com Deus. E pedimos nessa manhã que Deus venha abençoar as nossas vidas. A começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição, como a perfeição, como a perfeição. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora brilha o Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Te convido, irmãos, para que possamos nos edificar da palavra de Deus. Ler o texto que está registrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 2, apenas o versículo de número 52, que diz assim, irmãos:
E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e de todos os homens. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pai, mais uma vez, Pai, te pedimos a Tua graça. Te pedimos, Pai, que nos edifica, Pai, com a Tua palavra. Visita, Pai, os corações nessa manhã de todas as pessoas que estão conosco nesse momento. Aqueles, Pai, que possivelmente vão ouvir e vão ver esse vídeo. Pai, abençoa, Deus, a cada família, a cada casa. Nós te pedimos, Pai, a Tua graça, no nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto nos sugere aqui um tema: crescendo no conhecimento de Deus. Uma das coisas, irmãos, que nos anima, que nos dá alegria, é quando nascem os nossos filhos ou os nossos netos, bisnetos, e aí para frente, e eles começam a crescer. E eles começam a aprender a andar, começam a aprender a falar, começam a escrever, começam a pronunciar palavras. É assim, irmãos, o Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A vontade de Deus, digo eu, é que os seus filhos cresçam no conhecimento da sua palavra. Quando nós olhamos aqui, irmãos, o Jesus homem, estava crescendo em sabedoria, em conhecimento, em comunhão com o Pai e com os outros, as outras pessoas. E ele crescia em graça na presença de Deus. Quando olhamos, irmãos, para Efésios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A vida de Cristo em nós deve crescer. Gálatas 4, versículo 19. A vida de Cristo em nós deve crescer. O Pai quer que todos cresçam, até que cheguemos à estatura, até o conhecimento da palavra de Deus, como Cristo, como todos tenham o mesmo entendimento. É na palavra de Deus, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículos 13, até que todos cheguemos ao mesmo nível de conhecimento. Então, irmãos, é necessário que possamos buscar as coisas de Deus, que a palavra de Deus diz: esse crescimento tem a ver com a salvação em desenvolvimento. Somos salvos, mas temos que aperfeiçoar essa salvação na nossa vida aqui. Deus quer que aperfeiçoemos cada vez mais a nossa fé, a nossa convicção da pessoa de Deus em nós. 1 de Pedro 2 diz: é necessário deixar as coisas de menino, porque o menino, ele ora, ele clama, ele fala, ele edifica, mas ele não tem consciência clara de todas as coisas como nós devemos ter. Temos que prosseguir. Isso é ideal para que a nossa vida seja parecida com a vida de Cristo. Hebreus 5,14. Então, irmãos, dito essas primícias, dito essas primeiras palavras, te convido para que destacamos aqui nesse texto, para que aprendamos 4 caminhos excelentes para o crescimento na palavra de Deus e na graça do Senhor Jesus. Quando é que precisamos, irmãos, de crescimento, como esse texto diz: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens? Quando nós percebemos, irmãos,
que a nossa volta, que até dentro da igreja, que nas nossas vidas, as nossas orações são as mesmas, as palavras são as mesmas, os versículos são os mesmos. Nós precisamos, irmãos, aprender. Tanto é que, certo momento, os discípulos de Jesus pedem para que Jesus ensinasse eles a orar, porque eles não aguentavam mais das orações repetidas, as mesmas coisas que os judeus diziam e oravam. E os discípulos dizem para Jesus: ensina-nos a orar. Aí Jesus vem, irmãos, com uma oração maravilhosa. Quando orares, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começa com Deus Todo-Poderoso. Mas também, irmãos, isso está em Lucas 11:1, que Jesus ensina os seus discípulos. Eles pedem para que Jesus ensine, e com grandeza, com amor, com carinho, com dedicação, com o cuidado que Jesus tinha para com os seus, Ele os acode. Mas também, irmãos, quando começa a haver divisões entre nós, quando é que precisamos de mais conhecimento da palavra de Deus, é quando as divisões começam a entrar na nossa vida, no seio da igreja, no seio das famílias. Olhamos para Paulo, irmãos, dizendo para a igreja de Coríntios: pensem a mesma coisa, pensem concordamente com tudo que vocês vão falar. E seguindo, ele vai dizer: porque fui informado pela casa de Coro que existem divisões entre vocês. Então, irmãos, essas coisas vai mostrar que existe uma infância permanente na vida dos crentes. Ou seja, irmãos, os crentes não estão crescendo, o cristão não está aprendendo a ponto de se desenvolver na presença de Deus. Como a palavra de Deus diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, e que tenha capacidade de responder a cada um a respeito da vossa fé. Então, irmãos, quando é que nós precisamos de crescer mais como Jesus? Quando percebemos, irmãos, que as orações são as mesmas. Quando existem, irmãos, divisões no nosso meio. Irmãos, também quando estamos interessados mais em receber do que dar. Há um egoísmo no meio cristão. Há um egoísmo no meio das famílias. Há um egoísmo no nosso meio, em que a gente quer, a gente pede, mas a gente não quer devolver, a gente não quer entregar. Você pode orar por mim? Hoje eu não posso. Hoje eu tenho outras atividades. Você pode dirigir o culto? Não, eu não posso. Hoje eu não posso, não tenho tempo. Aí, irmãos, a palavra de Deus diz que quando falta pais espirituais, quando falta pais que ensinem da fé, tanto é que Paulo vai falar em Tito. O apóstolo Tito vai falar em Tito 2:2 que tenham pais idôneos, capazes de ensinar, e que tenha as senhoras, as irmãs mais idosas, mais experientes, para ensinar os mais jovens, serem boas donas de casa, serem esposas excelentes. A palavra de Deus nos convida para isso, irmãos. Quando não levamos a sério o compromisso que temos para com a palavra de Deus, quando vivemos fora da responsabilidade, Mateus 16:24, quando a nossa vida, irmãos, ela é uma vida egoísta, dentro dos nossos parâmetros,
mas não deixamos Deus dominar a nossa vida, não deixamos Deus ditar a regra das nossas vidas, não deixamos Deus falar para nós o que é que Ele quer que nós façamos. Hoje, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E quantas vezes, irmãos, Deus está dizendo: filhos meus, venham me ouvir, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, irmãos, evidências de uma infância permanente. Temos crentes idosos, de vida e de igreja, mas infantis, desculpe a palavra, no conhecimento é da palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, para não irmos longe, em que sentido devemos crescer? A palavra de Deus diz, irmãos, em 2 de Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos, irmãos, para esse texto, faz aqui uma conexão com crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. 2 de Pedro 3,18. Mas a palavra de Deus também, irmãos, vai dizer em Mateus 22:29: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Crescer na fé, 2 Coríntios 10:15. Não nos gloriemos fora da medida dos trabalhos, a lei, antes, tendo esperança de que, crescendo na vossa fé, seremos abundantemente agradecidos entre vós. É crescer na graça, é crescer na fé, é crescer em Deus, é crescer em sua palavra, como a palavra de Deus diz: crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crescer, irmãos, na vontade de Deus. Colossenses 1:9-10. Te convido para que durante essa semana você estude esse texto também. Colossenses 1:9-10. Crescer em que sentido? Na presença. Crescer para Deus. Crescer aprendendo das coisas de Deus. Deus vai falar, o próprio Deus fala para Josué: Josué, não cesses de falar desse livro da lei. Nele medita dia e noite. E tem cuidado, Josué, de ensinar, de falar tudo que nele está escrito. Crescendo, irmãos, em 3 dimensões. Primeiro, crescendo para baixo, as raízes profundas do ribeiro, que procura o lugar fresco, procura se agarrar aonde tem o frescor. É como se fosse crescer aprofundando na palavra de Deus. Jeremias 17:7-8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, para ser como a árvore plantada junto às águas. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. É crescer para baixo, é edificação, é o fortalecer da fé, é o fortalecer-se na palavra, edificando-se na palavra. Crescia Jesus em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, também a palavra de Deus crescendo para cima, que é a comunhão com Deus, comunhão em sentido Deus. O Salmo de número 92, o versículo 12, irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 92:12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no livro, plantado na casa do Senhor, florescerão os árvores da casa do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos, são cheios de seiva e fervor, para anunciar
que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. É crescer em comunhão. Não dá para crescermos, irmãos, sem ter comunhão com Deus, na oração, na meditação da palavra. Então nós precisamos crescer para baixo, ou seja, nossa ótica é ligada para os joelhos no chão, para a testa no chão e também para nos aprofundarmos nos textos, não andar só superficialmente, passeando na palavra de Deus superficialmente, é aprofundar-se na palavra. Faça o manar do versículo, faça perguntas para o texto. É assim que se aprofunda na palavra de Deus, mas crescendo em comunhão com Deus. Senhor, é isto que Tu quer de mim, Senhor? Irmãos, a igreja vai crescer, você vai crescer, a comunhão com Deus vai crescer, o Evangelho vai crescer, porque nós temos comunhão com Deus. Reverendo Jeremias Pereira, ele diz que quando a igreja está para dentro das portas, é comunhão com Deus. Quando a igreja sai para fora, é pregação do Evangelho. É esta a mensagem, irmãos. Crescer em três sentidos: crescer para baixo, as raízes fincadas em Deus; crescer para cima, em comunhão com Deus; e crescer para os lados, que é a pregação do Evangelho do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins do mundo. Esta é a palavra, irmãos. Crescer para os lados, e recebereis poder a descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins do mundo. Ou seja, irmãos, vamos colocar aqui a nossa casa, vamos colocar os nossos vizinhos, vamos colocar a nossa cidade, ou vamos ainda mais além, no nosso Brasil, no nosso mundo. Irmãos, por último, tem mais um significado aqui desse texto, irmãos. Como é possível crescer? Se em tudo isso que falamos aqui, irmãos, como é possível isso? Desejando o alimento espiritual, como criança recém-nascida deseja o leite genuíno. 1 Pedro 2,2: desejar ardentemente o alimento espiritual. É ter prazer do alimento, é ter prazer em se alimentar da palavra de Deus. Não dá para se alimentar sem ir para o prato, para a despensa, e a despensa está na palavra de Deus. Não dá para se alimentar na palavra de Deus sem buscar, aprofundando-se na leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 3:2. Andando no Espírito, Gálatas 5:16, 25, a palavra de Deus vai dizer também: enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, na roda dos escarnecedores, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esse é o caminho. Esse é o quarto caminho excelente, irmãos. Como é possível crescer? Desejando o alimento, querendo, buscando, tendo prazer na leitura da palavra de Deus. Você lê a Bíblia, você ora, então você quer crescer. Se você não lê a Bíblia, você não ora, você vai ficar permanente, infantil na fé. Como também, irmãos, crescer?
mortificando as obras da carne pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 6:10, abafar nossa carne. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Ora, o mundo passa bem com as suas concupiscências. Abafem, eliminem, mortifiquem. Tirai do vosso meio o que não é lícito. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando olhamos também, irmãos, alimentar-se da palavra de Deus, Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando queremos um pão, nós vamos aonde? No açougue? Não. Vamos na padaria. Ou no mínimo no mercado, que tem essas coisas. Queremos nos alimentar, irmãos, de Deus. Onde nós vamos buscar? Na fonte, que é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E crescia Jesus em sabedoria, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Se quer crescer, busque a Deus. Pai, obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Deus, pelo teu amor maravilhoso. Obrigado, Pai, porque deixou a tua palavra para que possamos nela meditar, viver e aprender dela e sermos edificados por ela. Ó Deus, cremos na tua palavra como santa palavra, inerrante, a nossa regra de fé e prática. Alimenta o teu povo, Pai, nós pedimos em nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Logo mais à noite estaremos no culto e te convido que está pregando a palavra do Senhor para nós nessa noite, nesse dia, o nosso irmão Gilson, presbítero Gilson, da nossa sede. Ele estará trazendo a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe.